todos os amigos, aos parentes cristãos que estão de bom grado aceitou o convite. A campanha Quebrando o Silêncio, ela é uma iniciativa da Igreja Adventista desde o ano de 2002 e a cada ano ela procura um tema para discussão, para que a igreja, de uma maneira, possa estar ajudando, aliviando de alguma forma e proporcionando o bem-estar social da nossa comunidade. E esse ano, o tema escolhido foi o abuso sexual infantil. É possível dar a volta por cima. Sejam todos muito bem-vindos. Feliz sábado. Que você que veio até a nossa igreja, seja membro, seja visita, autoridades que aqui vieram para palestrar para nós hoje, um dia tão especial. Gostaria de dar as boas-vindas a cada um de vocês, alguns ainda estão chegando, um momento especial da nossa igreja. Esse é um assunto bem delicado que vai ser tratado aqui hoje. Serve de alerta a nós pais, aqueles que têm crianças, trabalho na educação, como eu e a Luciana. Cada um de nós precisa aprender um pouco mais sobre como salvaguardar a integridade das nossas crianças. Eu convido vocês para nos ajoelharmos, para fazermos um minuto de oração. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, estamos de joelhos mais uma vez, humildemente na tua santa presença. Queremos te agradecer por mais um dia de vida que o Senhor nos concede a cada um de nós, pelo dia maravilhoso de sábado que o Senhor nos concede a cada semana, para estar na tua santa casa de oração, estarmos em comunhão contigo, comer com nossos amigos, comer com os visitantes que aqui se encontram. De maneira especial, te peço que o Senhor venha estar presente neste momento, e vamos também tratar de um assunto tão delicado, Pai, com relação às crianças da nossa cidade, também em muitos lugares onde acontece. O Senhor vem estar com cada um dos nossos palestrantes, especial dele, os Carlos também, Luciana. O Senhor possa abençoá-los ricamente, porque eu acredito também no nosso convite. Com perdão do nosso pecado, nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém. Vou fazer um breve resumo de cada um dos três. Tá? Aqui não está escrito tudo que vocês já fizeram e qual a nossa cidade. Então eu vou ler e depois vou convidar, já pode se aceitar. A primeira vai ser a Leila. Pode se armar certinho na posição que vou ficar aqui do banco. Leila Cassioli Azevedo. Quantos conhecem? Pode olhar para trás dele. Quantos conhecem? Muita gente. A Leila é psicóloga, é pedagoga, já atuou como professora há muitos anos que eu sei, e diretora escolar também. Já foi conselheira tutelar no nosso município de Mojimirim. Atualmente, a Leila é secretária de Assistência Social da Prefeitura Municipal de Mojimirim. Muito obrigada, Leila, por ter aceitado o nosso convite para estar falando hoje sobre este tema tão delicado, que precisa ser conhecido e debatido por cada um de nós, com o objetivo de quanto mais informação nós tivermos como sociedade, menos crianças e adolescentes serão vítimas de abuso sexual. Seja bem-vinda. Vou sentar aqui. Cadê a Michelle? Posso dar esse cartãozinho para a lembrança? Fazendo já para a Leila. Viu que capricho da Michelle? Você viu que lindo? Uma cena para a Michelle também, né, gente? Davi, Lucas, Glória, Pedro e Tom. Luiz Carlos Pinto. Luiz Carlos Pinto é funcionário público há 28 anos na nossa cidade. Sempre atuando na área de segurança pública com guarda civil municipal. É conselheiro tutelar desde 2014. Atua então há 5 anos. Durante toda a sua trajetória profissional e pessoal, Luiz Carlos está envolvido com trabalhos voluntários voltados a crianças e adolescentes, tanto na denominação religiosa que frequenta, quanto na Associação Comunitária de Martim Francisco, pois
Ele acredita que nossas crianças e nossos adolescentes precisam de nós como sociedade hoje para um futuro melhor. Muito obrigado, Luiz Carlos, por aceitar estar conosco nessa palestra. Seja bem-vindo também. Uma cena para o Luiz Carlos. Também para deixar seu cartão. Olha que menininha bonitinha. Como ela se chama ali? Lorena. Uma cena com a Lorena, viu, gente? Tudo bem. Luciana Gomes Almeida de Souza. Vamos saber um pouquinho sobre ela. Luciana é graduada em mestre, em psicologia pela CRUZ, também é especialista em psicologia social pelo Conselho Federal de Psicologia. Atualmente atua como professora universitária e psicóloga da Secretaria de Saúde do Jimirim. Em parceria com a Delegacia de Defesa da Mulher, Luciana realiza escuta de situações de violência sexual contra crianças e adolescentes do nosso município há 9 anos. Muito obrigado por ter aceitado também o nosso convite. Luciana, seja bem-vinda. Um aceno para a Luciana. Quantos conhecem a doutora Luciana? Quantos conhecem o Luiz Carlos? Bastante. Sejam bem-vindos. Quem começa? Boa tarde. Boa tarde aos que estão aqui. Obrigado aos que nos convidaram. Esse tema é sempre oportuno. Boa tarde aos que estão nos vendo de casa. Falar sobre esse tema dá um engasgo na garganta, um aperto no coração, um desespero em cada um de nós que lida com essa situação. A Secretaria de Assistência tem uma divisão. Tem os olhos chegando, só um minutinho. A Secretaria de Assistência tem uma divisão que é importante citar, porque ela faz a inter-relação entre nós três. A Secretaria de Assistência tem um Centro de Referência de Assistência Social que chama CRAS, Centro de Referência de Assistência Social. É por lá que a população que precisa da assistência social chega a esse serviço. Quando os casos já esbarram dentro de lá da assistência social em direitos violados, esses casos vão para o CREAS, Centro de Referência Especializado em Assistência Social. É lá no CREAS que a gente tem o desdobramento dos casos desta temática que a gente trata hoje. No primeiro momento, em geral, a rede verifica que tem alguma coisa errada com a criança, a escola verifica, a ODS verifica, a família verifica, e aí essa criança é encaminhada para toda a rede de proteção. Cabe ao CREAS, ao Centro Especializado, trabalhar com a família, trabalhar com os encaminhamentos de rede. E aí entram Luiz e Luciana. O Conselho Tutelar que o Luiz está representando hoje aqui, toma ciência dos fatos e faz os encaminhamentos legais. Tudo aquilo que a lei manda que se faça no caso de violência sexual contra a criança. A Luciana trabalha na saúde e, contrariando uma prática que era antiga, que quem tomasse ciência do caso, o médico, o professor, o conselheiro tutelar, entrevistava a criança, buscava na família as informações, há um protocolo estabelecido hoje e quem faz a escuta hoje na cidade é a Luciana. Vocês percebem como foi havendo um refinamento na atenção? Porque depois a Luciana trata disso com mais prioridade. Cada vez que se toca no assunto com a criança, a gente mexe numa ferida que está aberta e provoca uma reação em cadeia também. A criança é cobrada para se manter em silêncio, para não incriminar ninguém, para não contar o que aconteceu, é chamada de mentirosa, e aí entra a Luciana, que com a sua especificidade de treinamento, faz a escuta especializada
e consegue apurar os dados de realidade caso não foi mexido. A criança ainda tem as informações não mexidas. E aqui na plateia desta casa, tem uma pessoa que devia estar sentada aqui, devia e podia estar sentada aqui, que é a Valdívia. Vocês conhecem a Valdívia? A Valdívia está à frente, não é a presidente, não é a dona, mas é a coordenadora geral da casa mais antiga de acolhimento de crianças em situação de risco de Mojimirim. Então, quando a situação é tão grave, que o direito da criança está violado, a sua vida está em risco e ela precisa ser protegida, o Conselho Tutelar atua direto junto ao Ministério Público, que determina o acolhimento, submete ao juiz que dá ordem e a criança vai para a alma mater. As paredes da alma mater, e agora a gente tem uma outra casa de acolhimento, Casa Lar, já ouviram mais histórias tristes e escabrosas e desoladoras do que cada um de nós já ouviu na sua vida inteira. É tão dramática a situação que a gente tem uma barreira ao falar, tanto o Luiz quanto eu temos uma barreira que nos impede de dar dados, dar indicativos. A gente vai falar do tema em geral, mas há uma barreira legal que nos proíbe de falar. Assim como os nossos casos, que a Valdívia discute com o Conselho e comigo, e com o Ministério Público, com o seu promotor e com o seu juiz, a gente só faz sigilosamente e não sai das paredes técnicas da sala onde a gente está. Feita a apresentação, eu falo de um ponto de vista geral, o Luiz do ponto de vista do atendimento do Conselho e a Luciana do tratamento, porque o tema de vocês, Quebrando o Silêncio, ele é completado por uma esperança. É possível dar a volta por cima. Ou seja, alguém que sofreu violência pode, com certeza, retomar sua vida. Não é fácil, e a Luciana tem histórias para contar de superação de uma vida para um toque, uma abordagem, um assédio, uma efetivação de violência sexual. Então vamos dar uma olhada historicamente o que isso quer dizer. Do ponto de vista de história da humanidade, a mulher e a criança pouco tiveram de espaço. Pouco tiveram de espaço na história. Muito mais estão ligadas as mulheres e crianças à violência, à marginalidade, a agressões, a anulação de pessoa, do que a participação muito grande na história da humanidade. E a história de submissão vem também ligada com a questão da sexualidade. É uma vítima muito fraca, muito frágil, que em geral não dá conta de reagir às investidas de um homem agressor. E agora, mais modernamente, a partir da década de 50 do século passado, começou a se olhar esse assunto por um outro ângulo. Quem é que faz a agressão sexual, em que ela consiste, que traumas que ela provoca, quais são os estragos que sobram na vida de quem foi vítima da agressão. E começa a se perceber uma coisa já desde 1950, 58, são os primeiros estudos mais aprofundados. Começou nos Estados Unidos, um pouco na Europa, e depois, mais na década de 90, beirando aí o ano 2000, começou a chegar ao Brasil. Quem é o agressor sexual? Ele está dentro de casa ou ele está fora de casa? Dentro de casa. Grande maioria, majoritariamente, o agressor sexual está dentro de casa. É alguém muito próximo da criança, com uma vinculação afetiva muito intensa, para quem essa criança tem um olhar diferenciado de afeto, de atenção, de dependência, de carinho, de medo.
mas o agressor está dentro de casa. Aquela ideia do tarado na rua, quando eu era pequena, minha mãe, para dizer isso de uma forma mais simbólica, falava: homem do saco vai te pegar, vai te levar para o mato. Homem do saco está dentro da família, não está na rua. O homem que agride está dentro da família. E quando o Luiz for falar, o arrepio que me percorrerá vocês. Não é só o homem que violenta. A mulher violenta também. Faz a agressão sexual também. É em menor quantidade, é menos falado porque é tabu, porém existe, está documentado e provoca danos da mesma monta. Historicamente a gente tem isso. Em algum momento a criança passa a ser olhada, no final do século XIX ela começa a ser olhada, século XX ela começa a ganhar um pouco mais de importância, agora, ano 2000, ela vem com um pouco mais de vigor. A Constituição Federal, em 1988, traz, num de seus artigos, aquele referente à família, uma ordenação que é repetida no artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente. Olha o ordenamento legal. É dever da família, da comunidade, da sociedade em geral e do poder público garantir que os direitos da criança sejam atendidos com prioridade. Está lá, 1988, Constituição Federal, 1990, Estatuto da Criança e do Adolescente, artigo 4º. Nós estamos em 2019 e isso não é realidade ainda. Está lá escrito, e eu pergunto, de que família o legislador fala quando diz que é dever da família garantir o cuidado com a sua criança, com o seu adolescente dentro de casa? Uma família hoje destruída pela falta de relações harmoniosas, de respeito, de dominância de afetividade. As relações familiares hoje estão muito distantes do que deveriam ser e do que o legislador, quando escreveu a Constituição e quando escreveu o Estatuto da Criança e do Adolescente, apontava como sendo dever. E este artigo, tanto da Constituição quanto o artigo 4º do Estatuto da Criança e do Adolescente, aponta então uma outra obrigatoriedade, que nenhuma criança será vítima ou colocada em situação de negligência vexatória, de abandono, de maus tratos. A sociedade não cumpre. É dever da família em primeiro lugar. E o legislador coloca com muita propriedade que é dever da comunidade, depois da sociedade. Vamos interpretar? Quem é a comunidade? É o vizinho da direita, da esquerda, ou de trás, ou da frente. É o que frequenta o grupo mais próximo. É aquele que enxerga que tem alguma coisa diferente, que a atitude de algum membro da família não é muito adequada e se cala porque não quer se meter em encrenca. Se cala porque isso daí não é comigo, alguém vai ver e vai resolver. Deixa que alguém cuida disso. Eu não vou, nossa, eu detesto encrenca, vou me meter na vida dos outros. Esta postura de comodismo tem provocado mais vítimas do que necessário, porque no primeiro sinal, se alguém já entra em ação, faz a denúncia, fica atento, chama para uma conversa, interfere, breca um pouco o poder do abusador. A Constituição fala, o Estatuto da Criança e do Adolescente fala. Nossa consciência como comunidade, como sociedade, não fala. A gente escandaliza e já está ficando banal. Fica sabendo de uma criança estuprada, de uma criança violada, de uma criança que sofreu abuso ou assédio ou foi vítima, é como se fosse uma notícia qualquer. Já virou coisa banal. É comum, acontece sempre. A criança esquece. Esquece, Luciana? Nunca mais. E digo com propriedade que esta situação é tão antiga quanto a humanidade.
Se minha mãe estivesse viva, ela teria hoje 95 anos e ela foi vítima de abuso quando era menina. Eu tenho 66 e fui vítima também. Minha mãe não conseguiu evitar que eu fosse, e há casos nas famílias todas nossas que a gente percebe que esta violência é uma violência continuada. Ela é silenciosa, ela está anônima, mas ela existe desde sempre. Agora a gente, como sociedade, como poder público, começa a se mobilizar. Do ponto de vista do abusador, a minha fala agora é um pouco na consciência de cada um de nós, porque a gente olha aquele lado mais extremo, mas esquece que o extremo é a continuidade de uma situação. Percebam, quando eu dava aula, eu sempre fazia uma colocação que os meus alunos conseguiam entender claramente. Todas as vezes que um ser humano deixa de ser rei na sua vida, ou seja, deixa de reinar absoluto na sua vida, alguma coisa ruim acontece. E como é que a gente vai interpretar esta palavra, o rei da própria vida? A razão deve predominar, a emoção tem que estar sob controle da razão, e o instinto lá embaixo, sufocado e controlado, porque eu estou falando de uma situação extrema. Vai cair o prédio, eu vou botar minha razão. Nossa, que barulho, acho que o prédio vai cair. Não, eu uso o meu instinto de sobrevivência, agarro quem eu amo e grito e saio correndo. No momento certo, o instinto é de sobrevivência. Mas se a gente perde o uso da razão e não mantém a emoção sob controle, o instinto que deveria estar sob o domínio e sob o comando assume o poder, domina a pessoa e ela não consegue reagir civilizadamente, racionalmente e age seguindo seus instintos, que acabam sendo incontroláveis. Alguém que tenha um problema pessoal com a sexualidade, que não consegue resolver, que foi vítima também de abuso lá atrás e que não consegue ter uma personalidade saudável, se ela não mantiver isso sob controle, torna-se abusador também. E aí eu pergunto, todo abusador é vítima lá do passado? Não. Alguns são, tanto que a legislação hoje impõe ao CREAS, que eu comando lá dentro da Secretaria de Assistência, que abra um espaço na sua agenda para atender o abusador. Minha equipe não conseguiu ainda. Entramos em sofrimento coletivo, porque minha equipe não consegue dizer, eu atendi a criança que ele abusou. Como que eu vou olhar para a cara dele, botar dentro de uma sala e fazer um trabalho social de conscientização? Minha equipe não conseguiu ainda e eu estou respeitando esse tempo. A gente contratou um psicólogo para trabalhar com a equipe do CREAS, de tão adoecida que ficou da gravidade dos casos. Estamos com um psicólogo clínico 2 horas, em cada reunião que ele vem, a cada 15 dias, tratando a equipe do CREAS, porque adoeceu pela gravidade dos casos que a gente atende, dos casos que a gente vê no dia a dia. São muito sérios, são muito graves. E a Valdívia na Alma Mater sabe disso muito bem, e hoje a Casa Lar também sabe. A gente pega já o extremo da situação. Se nem todo abusador é uma vítima de uma história dolorosa no passado, nós estamos falando então de caráter. Nós temos pessoas com graves defeitos de caráter que passam por cima de tudo para atender o seu prazer pessoal. Nós estamos falando no extremo de lá, mas cada um de nós conhece, sabe sempre, na hora que eu falar, vai botar o nome na coisa, da pessoa que por não se controlar, por ter um problema de autocontrole, come demais, compra demais, bebe demais, perdeu o poder sobre si mesmo, tem um desvio de comportamento
que é doentio também. Então, nós estamos falando de uma pessoa lá que tem um desvio de comportamento, um mau caratismo, ligado, então, a questões de caráter, a questão ética e moral, isto é absolutamente social. Faltou o berço, faltou a base, faltou a educação, e hoje nós temos uma pessoa que sapateia em cima dos códigos de ética e de moral e atinge aquele que não pode se defender. E no outro extremo, nós temos os doentes, aqueles que têm uma patologia psiquiátrica, que carecem de tratamento e que têm algumas fixações psiquiátricas, e isso nos leva a cometer esse delito sobre aquele que é indefeso, que ele vai fazer comigo agora que eu sou grande. Vem que eu tomo minhas providências, tem que tomar. Vem multa para cima de nós, agora que nós somos adultos. Mas com uma criança pequena faz. Faz porque a criança não tem defesa. Faz porque a criança está ligada, muitas vezes, quando é do núcleo familiar, numa relação afetiva, de confiança, de dependência, de afetividade, e não consegue sequer perceber que o que está acontecendo com ela é um abuso. E pula uma etapa preciosa na sua vida, vira de face e acaba se marcando, ficando marcada para o resto da sua vida. Nós vamos abrir para perguntas, acho que é importante que a gente tire o que tiver de dúvida, então eu encerro a minha fala, passo para o Luiz. O Luiz, como membro de conselho, passa agora uma visão do que é que o conselho tutelar quer. E como a gente trabalha junto faz anos, muitas vezes eu vou interferir na fala dele e ele vai jogar bola para mim. Boa tarde a todos. Boa tarde. Eu sou o Luiz Carlos, eu sou conselheiro tutelar desde 2013. Eu entrei junto com a Leila no conselho tutelar. E eu sou estreante em palestra, tá? Então, por isso que ela disse que vai interferir de vez em quando. A Luciana também eu peço. Gosto muito do que eu faço, né? Lá no conselho tutelar. E o que é o trabalho do conselho tutelar nesses casos, no caso de abuso? Como que o conselho tutelar entra nessa situação? Eu costumo dizer que nós ficamos com a parte bem mais triste do que as outras partes, porque é em nós que chega a primeira denúncia, né? É no conselho tutelar que chega a denúncia, é no conselho tutelar que chega as denúncias por telefone, pessoalmente, enfim, de vários meios chega essa denúncia. E depois que a gente recebe essa denúncia, depois que a gente toma conhecimento, vem a pior parte, que é a parte de você chegar perto da situação e você tem que proteger. Você, o conselho tutelar, ele vai o mais rápido possível proteger aquela criança, porque ela já está com seus direitos violados, ela já está com seus direitos todos violados. E muitas vezes vai acontecer desses direitos, quando estiver tomando as iniciativas, por exemplo, quando passar pelo médico, levar ela num pronto-socorro, essa criança se tornar mais ainda, ficar mais violentada do que está, porque a gente vai achar os psicólogos de plantão que vai querer saber o que aconteceu, como a Leila disse aqui, muitas vezes é a família colocando para a criança: olha, você não pode contar nada, porque se você contar alguma coisa, seu pai vai preso, ou o abusador vai preso, né? E muitas vezes vai faltar lá, aqui dentro de casa, a comida, vai faltar aqui dentro de casa o cuidado para nós aqui dentro de casa. Então, esse é o nosso trabalho, de ir lá e proteger essa criança, né? E muitas vezes proteger não só do abusador, mas proteger também da mãe, da avó, da vizinha, enfim, de pessoas que naquele momento vai tentar fazer com que aquela criança mude o falar dela, né?
Eu gostaria de falar, para a gente entender melhor, sobre o abuso, sobre o estupro de vulnerável, quando é considerado estupro de vulnerável e não estupro de vulnerável. A gente fala assim, mas tudo é estupro. Para a gente, na nossa visão, deveria ser tudo estupro, violência é violência. Mas a lei fala que não. A lei fala que até 13 anos, até 14 anos incompletos, essa criança é considerada estupro de vulnerável. Essa criança ela não tem como decidir eu permiti ou eu não permiti o abuso, então é considerado estupro e vai ser punido pela lei de qualquer maneira, independe dela falar se ela vai ser, se ela quer, se ela permitiu ou se não permitiu o ato naquele momento, E depois de 14 anos, com 14 anos completos da data do fato, então a gente considera conflito familiar ou ato infracional. O tamanho é o mesmo, tudo tem que ser denunciado. Porém, a gente vive numa época, a gente vive nos nossos dias, onde cada dia que passa adolescente está mais jovem, casando, tendo filhos, Então, com 14 anos completos, se ela fala, não, eu consenti o ato, não é considerado estupro de vulnerável, Vai ter todos os procedimentos, vai ser encaminhado, porém, não é considerado estupro de vulnerável com 14 anos completos. E com 14 anos incompletos, depende da vontade dela de ser denunciado ou não. E da família também, se a família fala, não, eu não quero fazer nenhuma denúncia, não depende dessa família falar denuncie ou não denuncie, ela vai ser denunciada de um jeito ou do outro. Qual que é o trabalho do Conselho Tutelar? A gente acompanha desde do momento da denúncia, a gente acompanha no médico, a gente acompanha na delegacia. Por que acompanha? Não é o Conselho Tutelar que vai tomar as providências na delegacia. Não cabe ao Conselho Tutelar falar se houve estupro ou se não houve estupro. Não é nós que vamos julgar, Cabe à autoridade competente lá a julgar. Vamos acompanhar na delegacia, porque tem muitas, como eu já disse, tem muita família que não quer fazer o boletim de ocorrência. Tem muita família que, mesmo sabendo do que aconteceu, mesmo sabendo o mal que causou dentro daquela casa, o mal que causou naquela criança, o mal que causou naquela adolescente, a família se omite. A mãe se omite, o pai se omite, enfim, a família se omite, ela se nega a denunciar. O Conselho Tutelar, então, ele faz com que isso aconteça. Ele vai com a família para a delegacia, não é ele que vai denunciar, não é ele que vai ser lá o portador da denúncia. Quem vai ter que fazer a denúncia é a família. É como a Leila disse, é a família que tem que tomar providência. Cabe à família essa responsabilidade, Nós vamos ser os acompanhadores lá da família. Depois que tudo isso aconteceu, não sei se vocês prestaram atenção, em momento nenhum eu disse, o Conselho Tutelar ouviu essa criança. O Conselho Tutelar não vai ouvir nunca essa criança. Em 6 anos de Conselho Tutelar, eu me nego a levar uma criança abusada para a delegacia de polícia. Eu me nego a levar ela junto comigo para registrar o boletim de ocorrência. Ela já foi abusada. Ela já foi violentada. Ela já está traumatizada. Então, não é eu que vou aumentar essa violência, não é eu que vou aumentar esse trauma. Então, a criança fica, o Conselho Tutelar em momento nenhum vai ter contato com essa criança, perguntar para ela o que aconteceu, e o Conselho Tutelar vai ter que fazer com que ninguém faça essa pergunta. É por isso que, no momento que chega a denúncia, o mais rápido possível, a gente procura ir para o local para proteger essas crianças, essa criança, esse adolescente, Porque muitas vezes a proteção vai até do que a Leila disse, até o acolhimento, para tirar essa criança, afastar essa criança do abusador.
Não é o conselho tutelar que vai lá e vai tirar aquele abusador lá da casa. Isso cabe à autoridade policial naquele momento, né? Mas a gente vai afastar a criança daquele abusador. Ou família substituta, família extensa, desculpa, ou família extensa, alguém fica responsável por aquela criança até que se tome as providências cabíveis, né? Fazendo isso, o Conselho Tutelar fez toda essa parte, agora tem os encaminhamentos. O primeiro encaminhamento qual que é? É para a Luciana. Essa criança é a Luciana que vai ouvir, é a Luciana que tem que ouvir. É a Luciana que sabe o que essa criança está sentindo, é a Luciana que vai saber sim, e sabe sim, ela faz assim, mas sabe. É a Luciana que é a pessoa que vai, que essa criança vai estar bem, né? Não cabe a nós a ouvir, a falar com essa criança e tentar já ajudá-la ali. Muitas vezes a gente tentando ajudar, a gente vai atrapalhar nesse caso, né? E os outros encaminhamentos, que é para o CREAS, que também não vai ouvir a criança. Quem vai ouvir a criança, de novo, é a Luciana. O CREAS vai ouvir a família, vai trabalhar a família. O CREAS vai trabalhar lá em casa. Aquela família que muitas vezes está destruída, que chegou ao ponto de uma criança ser abusada dentro daquela casa, né? Então, é o Conselho Tutelar que faz esses encaminhamentos. É o encaminhamento para a psicóloga, é o encaminhamento para o CREAS, o encaminhamento para a saúde, que no caso a vigilância, enfim, todos os encaminhamentos é o Conselho Tutelar que vai tomar naquele momento, é ele que vai fazer naquele momento, né? E o encaminhamento para a Luciana, a gente procura já fazer no dia seguinte. Infelizmente, a gente não tem na nossa cidade um serviço de psicólogos lá na delegacia. É o sonho nosso, né? De que pudesse ter uma psicóloga lá dentro, para nesse momento ela ser a primeira pessoa a abraçar essa criança e esse adolescente dentro da delegacia, né? Eu acho que a parte do Conselho Tutelar é essa. Agora a Luciana vai falar a parte dela. Samuel pode colocar para mim a apresentação? Eu vou ficar de pé, tá, gente? É isso, para a gente poder mostrar aqui o material. Primeiro, eu queria agradecer, né, a iniciativa da igreja, dos coordenadores e tudo mais, que é um tema realmente delicado, importante de ser tratado, né, e que a gente observa que a maior dificuldade, né, além de serem casos sofridos, doídos de se ouvir, de perceber o que acontece, mas a maior dificuldade é que a gente reconheça que eles existam e consiga se preparar para trabalhar com eles de uma maneira coerente, de uma maneira afetiva, de uma maneira que consiga realmente produzir efeitos benéficos, né, de restauração, de superação para essa família, e principalmente para essa criança, né? Então, a gente precisa valorizar esse momento e acho que todo mundo que se dispôs a vir aqui, a ouvir, a dividir, a se interessar por esse assunto, já está de alguma forma quebrando esse silêncio. Então, parabéns pela iniciativa e parabéns pela presença de todos aqui, pelo interesse de todos aqui. Acho que todos podemos ser multiplicadores, né, dessas questões, dessas possibilidades, para que a gente consiga realmente avançar enquanto sociedade, enquanto comunidade que vai proteger as crianças efetivamente. Tá? Conseguiu? Não está conseguindo projetar? Alguém vê lá para nós? Acho que precisa duplicar, né, a apresentação. Vamos ver lá se a gente... Vou falar um pouquinho da minha experiência, então, né? Sou psicóloga, sou formada lá de Ribeirão Preto, né? Sou daqui de Mojimirim, mas fui fazer minha formação lá em Ribeirão Preto. Meu mestrado em saúde pública também é lá de Ribeirão Preto, né? Lá da USP. E aí vim para cá depois, fiz várias especializações, né? Tenho especialização em educação especial, na ênfase em autismo. E aí fui me interessando por essa área
delicada, né, das relações humanas, da parte da psicologia, e acabei me embrenhando nos estudos da violência e tudo mais, né? Tenho especialização em psicologia social pelo Conselho de Psicologia, né, uma especialização prática. E atualmente eu trabalho com a docência também, né? Sou professora lá da Faculdade de Jaguariúna, e uma das disciplinas que eu leciono para os cursos de graduação é a disciplina de violência, né? Que fala de psicologia e práticas na instituição, como que a gente trabalha com as questões institucionais e como que a gente trabalha com as questões desses tabus, desses estereótipos que a gente acaba vivendo, tá? Então, vou tentar tocar aqui, eu tenho a apresentação aqui no meu celular, só para eu seguir a sequência aqui. Tentei fazer uma apresentação um pouco mais leve, né, para a gente poder fazer uma primeira aproximação ao tema. E aí vocês podem, ao final a gente pode conversar melhor, detalhar outras coisas, que tem algumas questões técnicas, né? Até da escuta, dos encaminhamentos, das ações, que a gente pode conversar se houver tempo, se for do interesse de vocês, né? Então a primeira coisa que a gente fala quando a gente vai trabalhar violência contra criança e adolescente é aquilo que a Leila já introduziu, né? A gente tem uma fantasia de que o abusador é uma pessoa feia, suja, grosseira, que está na rua, que é o homem do saco, que é o mendigo, que é a pessoa que está lá numa situação ali de monstruosidade, né? Então eu vou afastar meu filho desse monstro, essa criança que está comigo desse monstro. Então a gente vê às vezes alguém pedindo dinheiro, alguém na rua andando numa condição mais complicada, e aí a gente acaba, não, vem aqui, vamos ficar longe dessa pessoa, né? E a gente faz isso porque a gente quer o bem dos nossos filhos. E isso tem a ver com os estereótipos que a gente cria sobre o que é bom, o que é mal, o que é certo, o que é errado, quem que vai agredir, quem que não vai. Quando a gente fala de violência sexual, a questão é bastante delicada e ela vai para uma outra vertente. Os principais casos, né, mais de 80% dos casos de violência, elas têm a ver com pessoas que são do convívio da criança. Mais de 40% dos casos são de pessoas da família, né, do mesmo sangue, né, pai, mãe, tio, irmão, tá, padrasto. Não, aí vamos pensar 40% do mesmo sangue. Aí os outros, por exemplo, o padrasto, né, um padrinho, alguém que convive dentro da casa da família. Então, alguém que está acima de qualquer suspeita, né? Então, você vai olhar para a pessoa é bonita, cheirosa, toma banho todos os dias, usa perfume, está bem arrumada, né? Sorri, fala bom dia, né? Amigo da família. Então, são essas pessoas. Então, não está escrito na testa, eu sou o abusador. Eu vou pegar o seu filho e usar como objeto sexual. Não está escrito na testa. E essa questão é uma questão que prejudica muito o atendimento. Porque a hora que alguém levanta uma suspeita, a gente fala, não, fulano, não, imagina, né? Professor, policial, é mãe, é pai, é um religioso. A gente considera essa atuação social da pessoa como um impeditivo, como só por ela ter essa condição, isso já inviabilizaria dela praticar um abuso. E a gente observa que não é um critério essa questão da prática social. A gente precisa observar qual que é a relação que essa pessoa tem com as crianças. Isso é um outro parâmetro. É um parâmetro de cuidado, de atenção, de preocupação com a criança. De não colocar a criança como objeto de desejo, como objeto de interesse para aquelas pessoas. Há uma dificuldade grande também, porque a gente tem que a nossa sociedade valoriza o sexo com pessoas menores, praticamente crianças. Não tem popularmente, a gente ouve lá que é uma namorada novinha, é mais bonita, né? Olha, os objetos de interesse, de atenção, são objetos
relacionados à infância. Então, nós dizemos que nós temos uma cultura de pedofilia. A gente olha para a criança, para a novinha, para a adolescente, a gente olha para elas e é com elas que a gente tem o interesse, né? Ou com eles, no caso do interesse pelo masculino também. Tá? Então, a nossa cultura é uma cultura que prioriza isso. Aonde que a gente vê essas questões? Nas propagandas, nos discursos, na valorização. Olha, fulano está namorando uma novinha, Beltrano está namorando um novinho. Agora, se começa a namorar alguém mais velho que você, não vai dar certo, imagina. É interesse financeiro. Não é? A gente não considera que o amor aconteça por outras fontes. Então, tem esses dois pontos. E aí eu tenho um dado aqui de 2017 do Ministério da Saúde que as notificações de violência aumentaram em 83%. Notificações. E aí a gente vai ver que tem inúmeros casos que não são notificados, que a gente não alcança, porque a família, primeiro, que não, às vezes não entende que isso é um abuso, e se entende, tenta cobertar, de medo, de vergonha, né? E a criança continua sendo submetida à situação de abuso, tá? Então, alguns dados aqui, vamos ver se o pessoal chegar lá na apresentação, depois eu volto aqui para os dados estatísticos, né? Eu tenho aqui que 39% dos casos acontecem de abuso com pessoas que estão dentro de casa. A maior parte do gênero do agressor é o masculino, mas nós temos o gênero feminino também. Muitas vezes a gente discute que talvez não apareçam tantos as agressões sexuais do gênero praticadas por agressores do gênero feminino, porque a mulher fica muito naquela coisa de cuidado, de correção, né? Ela que vai dar banho, ela que vai limpar, ela que vai pôr roupa, né? Então parece que ela está cuidando, que ela não está fazendo nada de mal. E aí, para a gente acessar algum tipo de cuidado que indique um abuso, é algo um pouco mais difícil, né? Então, talvez por isso que não apareçam as agressões do feminino, tá? E como que a gente faz, né? A violência, ela ainda é um acontecimento cercado pelo silêncio, pela dor, as pessoas não querem falar, né? As crianças, às vezes, são crianças amadas, com mães coerentes, pais protetivos, familiares ali que dão esse feedback aí de proteção, de cuidado. Aí você pergunta para a criança, o que aconteceu? Por que isso aconteceu com você? Como foi isso? Você não contou para ninguém nessa hora? Ela falou assim, não, fiquei com medo de ficarem bravos comigo. Você pensa assim, nossa, mas como que a gente fica imaginando? O que acontece com essa criança que ela não consegue contar nem numa situação de cuidado, de família, né, acolhedora ali, protetiva, enfim. Tá? Então é uma situação bastante complicada. E que a gente precisa, como a Leila me lembrou, do atendimento à vítima, a esta família, que vai ter que ser uma família bastante apoiada, porque senão ela desiste no meio do caminho, porque eu vou ter que levar na delegacia, eu vou ter que passar pelo critério de julgamento da escola, pelos vizinhos, por um monte de gente, eu vou ter que ir lá na frente do juiz, eu vou ter que levar no IML. São procedimentos que são sofridos. E a gente precisa apoiar essa família para que a gente consiga cuidar de tudo isso. E o principal, que é o atendimento ao agressor, né? Porque a gente pode resgatar essa criança, que ela retomar a vida, as condições ali psíquicas dentro de uma saúde mental, mas se esse agressor não for tratado, a gente costuma dizer que nós temos uma cultura de punição no nosso país. Então a gente manda todo mundo para a cadeia. A gente quer mandar as pessoas para a cadeia, para pagar pelo que fez. Aí chega lá na cadeia, com o que convive? Com os piores criminosos, aí a gente fala que vai profissionalizar no crime, na situação que passou, né? Então, a questão não é só punir, mas sim a gente pensar, enquanto sociedade, como que a gente faz para que isso não aconteça? Senão essa pessoa vai lá para a cadeia, chega uma hora que ela tem a liberdade, ela vai continuar fazendo, né? Faz com a criança, faz com outra, vai fazendo com outras pessoas. Tá? Então a gente precisa, enquanto sociedade, pensar estratégias. O que nós não estamos alcançando de trabalho com esse agressor, né? Isso aí nós estamos no PowerPoint.
PowerPoint, né? Aí eu preciso que depois vocês vão subindo, então, porque ele não vai passar por slide, né? Tá bom? Lá, eu coloquei, né, que a maioria dos casos de violência sexual contra criança e adolescente ocorre em casa, né? E as notificações aumentaram em 83%. A notificação é necessária, é feita, mas muitas vezes ela é subnotificada por conta disso, dessa dificuldade mesmo da gente acessar. Pode passar o próximo. Aqui os dados, né? Os casos que se repetem, né? 33% dos casos que acontecem com crianças, eles têm pelo menos uma repetição. Então não é um caso isolado, aconteceu, acabou, passou, né? Foi feito mais de uma vez, né? 39,8% dos casos com adolescentes se repetem, casos que acontecem na residência, então não é no terreno baldio, não é na rua, não é na casa da criança, lugar que ela supostamente deveria estar segura, né? 69% com criança e 58% com adolescentes. O agressor tem um vínculo familiar, nós vamos falar o vínculo biológico mesmo, né? Vínculo de sangue, né? 37%, 38% com os adolescentes. E aí, no caso do padrasto, né? É o que está no lugar de pai, ou a madrasta, ou está no lugar de mãe, que também aumenta ainda mais essa condição. O gênero prioritariamente masculino, talvez por causa da subnotificação do feminino. Das crianças, 74% das crianças do sexo feminino são abusadas, mas nós temos ali 25% do sexo masculino. E a gente tem um cuidado especial com os meninos que são abusados, né? Porque é uma situação que muitas vezes o menino se culpa. Por quê? Porque nós temos uma cultura que diz que o homem tem que ser macho, o homem tem que brigar, o homem tem que bater. E como que ele foi colocado nessa posição de objeto? Né? Então, às vezes, os meninos ficam na dúvida quanto à própria sexualidade, quanto à própria potência, quanto à própria capacidade. Então, muitas vezes, quando a gente tem um menino que foi abusado, o cuidado psíquico, ele precisa ser redobrado por causa desse caldo cultural, que exige essa postura muito agressiva, muito reativa dos homens, né? Do nosso luto, né? Aí, raça, enfim, branca, negra, tem todas as raças. Não tem assim, só acontece lá na periferia, só acontece na área pobre, só acontece com o negro, só acontece. Não. Em toda classe social, em toda raça e toda etnia pode acontecer uma situação de abuso, tá? Pode passar a próxima. E aí há um acontecimento permeado pelo silêncio e pela dor, e a gente precisa cuidar das vítimas, das famílias e também dos agressores. A gente precisa de políticas públicas, de uma atenção integral, e o nosso maior desafio, eu acho que esse que é o sonho da lei, o sonho do Luiz Carlos, o meu sonho também, é que a gente consiga conversar no nível de sintonia, que a gente chegue o mais rápido possível a essas crianças. Infelizmente, a gente não tem esse nível de sintonia. Eu trabalhei dentro da delegacia mesmo, né, atendendo dentro da delegacia, durante 9 horas da minha rotina. Eu trabalho 30 horas da prefeitura, 9 horas eu ficava dentro da delegacia. E a gente não conseguia atender todo mundo. A gente não conseguia abarcar. Por quê? Porque na hora que chega, muitas vezes a gente tem uma burocracia de falta de funcionário, a gente questiona, será que foi abuso mesmo, será que não foi? Aí a gente está sobrecarregado de trabalho, de um monte de coisas. Então, por mais que a gente tenha uma série de buscas, né, de interação, a gente tem uma dificuldade intensa de fazer essa rede funcionar. E a gente precisa da comunidade para que a gente consiga realmente avançar mais. Pode passar. E aí a gente vai falar como que isso acontece então, porque a gente precisa observar que o desenvolvimento da sexualidade da criança, ele é um desenvolvimento que a gente precisa estar atento. Ele acontece, a gente tem ali, a sexualidade é uma expressão de saúde mental, de satisfação na vida adulta, não é? Quem está feliz com o parceiro, com a parceira, ou está bem resolvido, está sozinho, mas está bem resolvido, está tranquilo. Isso a pessoa, ela se sente bem em todas as outras esferas da vida. Né? Quando a gente tem um nó ali, está com um parceiro ou uma parceira que não respeita, que agride, não consegue ter satisfação, isso implica uma série de coisas na vida do indivíduo. Mas a gente tem dificuldade de procurar ajuda, porque a gente acha que sexo é pecado, é errado, não pode. Né? E isso a gente vai sofrendo e sofrendo por um monte de outras coisas. A sexualidade começa na infância, mas a gente não fala sobre isso com as crianças, porque a gente acha que é pecado falar sobre isso. E talvez por isso eles cresçam e não saibam lidar com a sexualidade, porque a gente não conseguiu fazer um encaminhamento saudável das questões de sexualidade. Tá? Por quê? O que
que é a sexualidade? Não é fazer sexo, é conhecer o próprio corpo. Quais são as partes do meu corpo, o que são questões de intimidade, como que eu me limpo, como que eu faço a higiene, qual que é a importância de eu me tocar, de eu me conhecer. Isso é ensinar sexualidade para a criança, não é ensinar a fazer sexo. Não ensina a criança a fazer sexo. Né? A gente fala educação sexual. O que é educação sexual? É ensinar partes do corpo, ensinar o que é esse corpo, como que eu me respeito, como que eu me cuido, como que eu me valorizo. Isso a gente precisa ensinar de pequenininho. Lá de 2, 3 aninhos a gente já vai ensinar para ir no banheiro, para tirar a fralda, para fazer uma série de coisas que a gente já está ensinando sexualidade. E principalmente o respeito a si mesmo. Quem pode tocar o seu corpo? Né? O cuidador ali, a mãe, o pai, a avó, pessoas ali próximas, né? Numa situação de um exame médico, a gente pode explicar para a criança que ela vai no exame, que ela precisa mostrar naquele momento. Fora isso, não é para ficar tocando e nem mostrando as partes do corpo para outras pessoas. Mas isso a gente ensina de pequenininho, a gente vai explicando para a criança. A criança ensinada, ela é capaz de reconhecer quando ela tem uma situação de abuso. Ela é capaz de dizer, não, minha mãe falou que não pode pôr a mão aí, não. Ela consegue falar e denunciar mais rápido. Para quem chegam essas denúncias? Muitas vezes para a professora na escola, muitas vezes para alguém próximo, um tio, uma tia, uma madrinha, que a criança vai falar. Olha, o tio estava querendo pôr a mão ali. Eu falei para ele que não. Né? Mas essas informações vão chegar em outros lugares. Mas, infelizmente, na nossa cultura, a sexualidade ainda está tratando tabu. Ninguém fala sobre isso e as crianças parecem que têm que aprender sozinhas. Por isso que acontecem as divergências. Pode passar, próximo. Então, há uma dificuldade em reconhecer situações de violência por parte das crianças, porque o abusador, ele não chega e vai fazendo uma sexual assim. Ele vai agradando a criança. Você quer uma bala? Você quer um pirulito? Quer ver um brinquedo? Senta aqui no colo do tio. Senta aqui com a tia, vem cá. Então, a situação ela vai no crescente. E às vezes ela é estimulada pelo pai e pela mãe. Fala oi pro tio lá, dá um beijo no tio, seja educado. Às vezes a gente estimula a criança que ela tem que beijar todo mundo, que ela tem que abraçar todo mundo, na expectativa que nós estamos ensinando a ser educado. Nossa, Luciana, como é que eu vou fazer então? Eu sair daqui, eu vou achar que todo mundo é abusador. O que eu faço? Né? A educação, ela é importante, a gente precisa ensinar, mas tem que ensinar que tem um respeito, tem um limite ali de privacidade, enfim. Aí o agressor ele vai conseguindo a confiança da criança ou do adolescente. Quanto mais tempo demora até a denúncia, mais profundos os impactos psíquicos. Então aí um dia a criança senta no colo, um dia a criança deixa fazer um agrado aqui, um agrado ali, um agrado aqui. E a gente mesmo fala assim, nossa, que criança linda, dá vontade de apertar? Não tem isso, a gente faz isso com os nossos filhos. Ai, que cheiroso, que gostoso. Então a gente estimula isso, a gente mostra para a criança que tudo bem. Se alguém apertar, se alguém passar a mão. Então a criança não vai achar que tem problema, ela vai achar que está tudo bem. É o tio que a mãe falou que tem que cumprimentar mesmo. Percebe? Então a gente precisa olhar para essa questão e conduzir de uma forma a proteger essa criança. Né? Então o adulto também não reconhece o que está acontecendo, porque ela vê, nossa, sempre frequentando a minha casa, tão bem vestido, tão cheiroso, às vezes ajuda financeiramente, ajuda de um monte de coisa, não ia fazer isso. E a gente nega o que aconteceu. Né? E há um sofrimento então da criança por não entender o que houve, e devido à perda do prazer, é frequente a culpabilização de si mesma. Então, a hora que as pessoas identificam que tem um abuso, o que acontece? A gente vai tentar afastar o abusador. Porque não, isso não pode, esse contato sexual fora de idade não é adequado. Né? Mas a criança fala, por que eu perdi aquele tio que fazia carinho em mim? Que fazia cosquinha em mim, que me dava pirulito, que me dava bala? Então a criança não vai entender que ela está sendo protegida, ela vai entender que aí, na hora da intervenção, ela vai estar sendo vitimizada. Né? Mais para frente, no futuro, que ela vai entender que aconteceu um problema com ela. E
E aí a gente tem que ter todo o cuidado para falar isso. Pode passar o próximo. E geralmente a gente tem ali as pessoas que vivem, né? A gente costuma dizer que o agressor ele tem uma percepção mais ou menos consciente do que está acontecendo. Ele sabe que é errado, que ele não pode fazer isso, mas ele acha que a criança não vai contar nada para ninguém, já vai parar, ele já vai se controlar, vai dar tudo certo. E aí ele fala para a criança, não conta nada para ninguém, senão o tio não vai poder dar bala mais para você. Senão a gente não vai poder mais brincar. Não é gostoso brincar comigo? E a criança vai dizer que é uma delícia brincar. Porque as zonas erógenas das crianças estão todas funcionando perfeitamente. Então a criança gosta que faça a mão nas partes íntimas, porque as zonas erógenas estão ali funcionando. Ela vai sentir prazer com isso. Então você pergunta para a criança, tem alguém que fez alguma coisa de mal para você? Alguém que faz alguma coisa errada com você? Percebe? A coisa de mal está na nossa percepção. Nossa percepção de adulto que precisa cuidar para que essa criança não passe por isso. Né? E aí a gente diz que é um complô do silêncio. Aí a criança não fala nada para ninguém. Nós tivemos uma situação mais antiga que nós passamos de uma criança que ela fazia isso no dentista. No dentista, a hora que o dentista, vamos abrir a boca para tirar o bichinho, a criança fazia isso. Bem, por que essa criança está falando isso? Aí foi uma sessão, o dentista foi lá, ele achando que ele vai tirar a casca, ele estava usando a criança. E toda a sessão, a criança ia lá, ó, agora é. Aí o dentista começou a achar estranho ali e levou ao conhecimento dos superiores, começou uma investigação, e aí fomos ver que tinha problema ali naquela situação. Pode passar a próxima. Sinais e sintomas. Então, como a gente falou, né? O que acontece com a criança que posso eu começar a desconfiar que está acontecendo algum problema com meu filho, com a minha filha, com a criança da minha família? Perda do apetite ou compulsão alimentar, pesadelo, medo inexplicável de pessoa e de lugar. Então, a criança não for mais lá. E às vezes a gente vai sim, não vai fazer satisfeita. E a gente não imagina que aquela pessoa pode estar fazendo aquilo com o nosso filho ou com a criança da nossa família. Né? Então vamos pensar, vamos ouvir essa criança, respeitar quando ela não quer. Né? A apatia, afastamento dos amigos, perda dos antigos hábitos de brincar. Um comportamento comum é a criança faz o que a gente chama de regressão psíquica, né? Volta ao chupadeiro, volta a fazer xixi na cama, faz cocô na calça, às vezes ela fica muito agressiva, pode ter uma diminuição inexplicável do rendimento escolar, né? Pode querer fugir de casa, se ninguém me protege, eu vou fugir de casa, né? Para isso eu preciso ter um conhecimento do comportamento sexual fora do esperado. Você vai falar assim para mim, Luciana, tem uma criança lá na minha sala que tem 4 aninhos, ela fica com a mão aqui se coçando o tempo inteiro. Aí eu vou dizer que nós vamos tentar observar melhor isso, porque é normal o conhecimento do corpo, a criança, né, ter essa ideia, ter essas experiências de masturbação. Então a gente pode deixar, larga a vontade. Não. Né? Nós vamos entender dentro do comportamento da criança, dentro do espectro do desenvolvimento, que isso é uma exploração saudável do corpo. Então eu não posso olhar, pensar um dos sintomas sozinhos e achar que está tudo certo, porque senão nós vamos pegar, né, 80% das crianças da rede de ensino do município e vão passar tudo por avaliação. Né? O processo de avaliação psicológica, vamos pensar lá, o mais importante é a prova. É a gente levar a criança para o IML. É a medicação pós-exposição. Então, se houve uma penetração, se houve contato com o sêmen, a gente vai precisar dar medicação para essa criança, dar contracepção de emergência, fazer uma série de coisas para que ela não tenha problemas psíquicos. Então, o primeiro ponto, leva na psicóloga? Não. Leva a informação para o Conselho Tutelar, delegacia IML, né? Para conseguir preservar a prova. Agora imagina só, chegou lá no IML, a criança passou por toda aquela... Uma delícia fazer exame ginecológico, né? Então vamos pensar naquela situação de exposição. Por mais que o médico seja atencioso, que a gente consiga tentar fazer uma coisa
menos traumatizante possível, né? Um sofrimento com aquilo. Então não é na mesma hora que eu tenho que levar para a Luciana, a criança não quer nem ver. Então vai para casa, toma um banho depois, vai descansar, vai ser acolhida por quem, né? Às vezes tem da família licença, alguém para acolher, tio, tia, avós, né? Pessoas ali da família licença que possam acolher essa pessoa. Essa criança tem que estar no lugar que ela é querida, ela é amada, ela é protegida. Aí depois, o mais breve possível, vai ser agendada a consulta para a escuta. E aí a escuta, eu não vou chegar, e aí o que quiser ser. Eu vou ter que fazer vínculo com essa criança, brincar com a criança, e aos poucos ela vai contando o que vai acontecendo com um jeitinho. Como que eu vou saber ter esses indícios? Os sinais e o contato com os adultos. Para a mãe, para o pai, para o tio, para a pessoa que cuida, eu posso perguntar. Eu não vou perguntar para a criança. Pergunto para os adultos, se for necessário. Pode passar. E aí, o que nós vamos fazer então? Primeiro ponto, é a gente acreditar na vítima. Né? Não dá para falar, é nada, mentira. Imagina que diferença você. Esse ponto a criança não fala nunca mais. E às vezes ela vai permitir situação de abuso, às vezes até a fase adulta. Né? Evitar procedimentos de pressão para descobrir a verdade. Olha, vou falar para vocês da minha experiência, de todas as crianças que eu já escutei, eu vou contar nos dedos aquelas que a família foi acolhedora, que ninguém ficou tentando descobrir a verdade para a criança. A criança entra em parafuso, ela acha que a responsabilidade é dela. Ela sai daquela condição de que eu sofri a violência e ela parece que ela é a causadora de todo o problema familiar. É isso que destrói o psíquico da criança. A violência, o abuso, a penetração, o que quer que for, por mais bizarro que a gente ouça e veja, isso é possível de superar. O que a gente precisa cuidar para que não aconteça é que a gente fique pressionando para abafar isso da nossa família. Né? Lembrando que nós temos dificuldade em aceitar que a situação de abuso realmente ocorreu. Então não é para a gente pegar a chibata e tacar nas nossas costas também. Não, nossa, olha o que eu fiz. Agora nós estamos aprendendo, estamos discutindo sobre isso, estamos aprendendo o caminho a seguir. Né? Evitar julgamento moral e atitude exacerbada. Então, aconteceu já a situação de criança chegar no pronto-socorro com a área genital vermelha e ser uma situação de infecção urinária normal e as pessoas já entrarem em desespero que podia ser um abuso. Às vezes pode ser um sinal. Mas a gente precisa ter cuidado e ajuda para a gente conseguir entender o que é um sinal de realmente de abuso ou não. E não é perguntando para cá, alguém mexeu aí? Aí às vezes a criança chega lá para mim, né, e vai falar assim, ninguém mexeu, mentira, ninguém mexeu. Já aconteceu uma criança que eu perguntava, né, a suposta abusadora era a mãe, aí eu perguntava como é que é lá em casa, qualquer situação que eu falava, minha mamãe, a criança olhava para cima. Quer dizer, ela me dizia claramente que eu não quero falar da minha mãe. Significa que a mãe é abusadora? Não, significa que ela passou por um processo traumático de denúncia e investigação do abuso. Tá? Pode passar. Aí a gente vai fazer a escuta especializada, então a gente faz esses pontos de escuta. Não sou só eu que faço a escuta, tem uma colega, uma outra psicóloga que faz a escuta na vigilância. Tá? A gente tenta dividir as crianças menores, sou eu que faço, as crianças mais velhas, a colega Lígia que faz. Tá? E a gente tenta dividir por causa da carga horária, porque não tem condição, né, de poderia trabalhar só com isso, até acho que isso é muito carga horária, mas infelizmente não tem. E se há uma situação de que a criança já passa por atendimento psicológico e a psicóloga, por algum motivo, ouviu, e a criança relatou aquilo, e ela acha que aquilo não vai interferir no vínculo, a psicóloga que atende a criança pode fazer o relatório. Não precisa passar por mim só porque sou eu a especial, não. Né? Mas tem ali alguns protocolos que a gente segue. Então, se chega uma situação para mim, eu vou averiguar se tem uma colega, se não tem uma colega que atende, se a colega tem condição, se não vai interferir no vínculo. Se vai interferir no vínculo, chama para mim. O que é isso, interferir no vínculo, Luciana? Quando a criança fala, principalmente os adolescentes, é uma situação vexatória, a criança ela quer apagar isso da vida dela. Depois que ela conta, a hora que ela contou para mim, ela não quer mais
me ver pintada de ouro, porque ao passo que ela me vê, ela lembra do abuso. Então a gente precisa proteger o vínculo terapêutico. Então, se a gente observa que existe essa dificuldade desse vínculo com a psicóloga que atende, aí uma outra psicóloga que vai fazer a escuta da situação de abuso. E se houver sofrimento psíquico, eu faço o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer, tecnicamente, com menor interferência possível, e saio de cena, e aí a colega que vai dar sequência para a psicoterapia. Tá? A gente precisa fortalecer vínculos protetivos. Quem da família entende que essa criança precisa de cuidado? Que a gente vai precisar organizar o ambiente, organizar as coisas para que ela retome a vidinha dela. Então, às vezes é uma avó, é um tio, é uma tia, é a mãe, é o pai, porque às vezes aconteceu uma situação que a mãe e o pai não poderia evitar. Às vezes, ciente do que aconteceu, consegue fazer, né, a proteção. A gente precisa fortalecer isso. E a necessidade de psicoterapia quando precisamos de auxílio para a simbolização e elaboração do acontecido. Existem situações de crianças que não querem passar por psicoterapia ou não vão passar por psicoterapia? Até existe. Mas a gente precisa avaliar isso muito bem. Né? Precisamos avaliar se há necessidade, se não há. E às vezes pode não haver necessidade naquele momento. Naquele momento é outra coisa que vai ter que ser organizada. É organizada na família, pode ser que mais para frente a criança sinta vontade de falar. E eu atendo no SEM também, eu faço psicoterapia de adulto, fora dessa situação de violência. E todos os meus quase 10 anos de prefeitura, eu vou falar para vocês que casos de adultos que chegam para a gente para psicoterapia, tem mais da metade relata que aconteceu uma situação de abuso na infância. E que muitas vezes não foi ouvido, que isso causou impacto na vida dela, né? Então, por isso que a gente diz que isso a pessoa não esquece e interfere na vida dela o tempo todo. Pode passar. Então, o que a gente fala, né, é que aconteceu, e agora? Acabou minha vida? Não, nós vamos cuidar, nós vamos retomar o que não podia ter sido feito, dizer para a criança que existem pessoas que são protetivas, o que pode, o que não pode, como que a gente resolve isso, que isso não vai mais acontecer. Então tem todo um processo de acolhimento e elaboração para ajudar essa criança. E aí eu trouxe um material que é bem para a primeira divulgação mesmo. Vocês conhecem o site Pico e Fifi? Então é para leigos, né? www.picoefifi.com.br, né? Então ele tem lá um livro para a gente falar com a criança. Então vai mostrar a parte do corpo, higiene, né? Ele fala assim de uma forma, qual que é o toque do sim, qual que é o toque do não, qual que é o toque que pode, né? Fazer carinho, dar beijo, chamar para dançar, dormir junto, né? Fazendo carinho, o que não pode? Não pode passar a mão nas áreas íntimas. O que é a área íntima? Aí vai explicar do jeitinho que a criança entende ali para ela poder trabalhar com isso, né? Então, muito legal, não tem imagem, exposição de nudes, não tem nada disso, é bem uma questão lúdica mesmo para a criança conhecer. E aí ela vai aprender, né, a contar quando acontecem situações de toque do não, né, toque que não pode, para pessoas de confiança. Né? Aí tem lá o livro de atividades, né? Tem como ensinar sobre cenas, né, situações de nudez para a criança, tem uma série de coisas que dá para a gente aproveitar e trabalhar para a criança conseguir elaborar tudo isso. Né? Então fica a dica aí, e o ideal é que a gente possa realmente proteger e promover essa proteção das nossas crianças. Pode passar o próximo? Então, se eu finjo que eu não vejo, que eu tenho dificuldade, que eu não quero tocar no assunto, porque não deve ser, porque a pessoa é tão boa, né? Eu também estou permitindo que essa criança seja abusada. Né? Então nós temos ali o dia 18 de maio, que é o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes, que é um dia para marcar as ações para a gente realmente, enquanto comunidade, poder fazer diferente. Né? E a ideia é a gente ligar ou procurar o Conselho Tutelar ou fazer o Disque 100 para poder denunciar quando a gente ouvir situações de violência. Não sei se ficou claro, sou aquele esposo ali, prepara uma apresentação achando que vai, né, abarcar todas as dúvidas, mas estou aqui para a gente poder conversar agora. Enxerga a gente volta agora? Aceno, nota A para os três, merece muitos acentos. Até o final do
Nós vamos abrir alguns minutinhos para perguntas, tanto para a Leila, oficial, como para os Carlos, conselheiro Eduardo Sal, como para a doutora Luciana Cipó. Alguém gostaria? Lívia? Boa tarde, gente. Foi muito bem explicado, viu? Eu só queria tirar uma dúvida. A Luciana passou alguns sinais, né, da questão do abuso, e você falou que não pode ser um único, tem que ser vários. Só que eu percebi que alguns deles, às vezes, a gente quer de fora. Vamos imaginar se a gente está vendo uma criança da vizinhança, alguma coisa. São algumas coisas que acontecem dentro de casa, que às vezes os pais podem até nem comentar com a gente o que acontece. Para a gente, se fosse uma família fora, um vizinho, quais os sinais que a gente teria que observar? Se a gente não tem o contato com a criança dentro da casa. Então, uma questão que a gente pode observar é assim, a família ela cumpre o papel protetivo. Então vamos pensar lá, a criança faz xixi na cama. A gente observou lá que xixi, enurese ou ecoprese, né, xixi na cama, ou pelo escape de cocô pode ser um sinal de abuso. Quantas e quantas crianças não têm enurese? Não necessariamente foram usadas. A família procura ajuda? Foi no psicólogo, foi no psiquiatra, foi no médico, levou em tal lugar, viu que estava com... Né? Então, a família procura resolver o problema, né? A criança é uma criança amedrontada, ela sente confiança na mãe, no pai, no quem que ela confia. Então, a gente observa que a criança que ela é bem atendida, que ela tem ali a família protetiva, ela se sente segura do lado da mãe, do lado do pai. Existem muitas situações de crianças que sofreram abuso e que chegam para mim e falam assim, teve um tio mal que mexeu comigo, mas minha mãe já foi lá e levou ele na delegacia. Né? Então, quer dizer, a criança entende que o errado foi aquela situação e que a família teve o papel de proteção. Agora, aquele caso que eu falo que a criança está com xixi na cama ou vai para a escola com cheirando xixi, ninguém faz nada. Ninguém vê nada. Aí ele começa a ficar agressivo, começa a ter uma série de coisas, ninguém vê nada. Posso eu não ter a indicação de que tem um abuso, a criança não chegou para mim e falou alguma coisa, né? Mas provavelmente é um sinal de alerta. Para a gente acionar o CRAS, acionar o Conselho Tutelar e que talvez isso possa ser um sinal que possa ter um abuso. Hoje está acontecendo um movimento de busca de pessoas que possam identificar sinais de violência. Há um movimento já começou no Rio de Janeiro e agora já está expandindo, São Paulo abraçou, de treinar a prestação de serviço de beleza. A cabeleireira, a manicure, a esteticista, que no momento de privacidade, vendo um hematoma, vendo uma situação diferenciada, consiga identificar e orientar. A nossa expectativa, e as creches e as escolas estão sendo treinadas para esses funcionários, para que estas pessoas identifiquem aquelas que têm o contato mais imediato, aquelas que estão mais próximas, então, o pediatra, o dentista, a funcionária da UBS, a funcionária da creche, que possa olhar para o comportamento diferenciado da criança e possa identificar. Eu acho que a sua pergunta é no sentido, eu como cristã e cidadã envolvida, como é que faço para interferir positivamente nisso? É um olhar atento o tempo inteiro e muitas vezes não na casa do vizinho, muitas vezes na nossa própria casa. Gente, tem acontecido algumas questões que dentro da nossa própria família ocorrem e a gente não fica sabendo. É o olhar atento, é estar disposto a ver, é não ter medo de fazer o enfrentamento. Isso que é mais doloroso e mais difícil. Mais alguém? Gostaria de fazer alguma pergunta? Enquanto isso, eu vou pensando, se alguém tiver alguma pergunta, enquanto eu vou contar alguns casos, né, Luciana? Os casos que eu passei durante 34 anos que eu tocava na educação. Eu listei 5. Pode chocar muitos de vocês, mas é uma realidade e muitas delas aconteceu aqui no Rio.
Durante 17 anos que eu trabalhei na escola que hoje é Nelson Neves, que foi meu professor de portuguesa, na época, em 1986, quando eu passei no concurso, era algodão doce. Eu fui trabalhar lá, não tinha nem escola. Eu dava aula dentro do vestiário masculino do ginásio que existe na Vila Dias até hoje. E a Maria do Carmo Pão dava aula na bancada do ginásio. Eu lembro que eu tomava o ônibus às 6h35 para entrar às 7 horas na escola. E eu parava na rua Expedito Quartieri e atravessava quando eu estudia às 6. Eu lembro de uma menina, sempre estava lá fora. Menina, muito cedo que ela estava fora, antes das 7 horas. E eu tomava o ônibus de novo no mesmo lugar e eu sempre perguntava daquela menina. Um dia alguém do bairro contou que a própria avó marcava encontros para a meta. Ela era muito menor. Um troco de botijão de gás, um troco de algum dinheiro. Depois de muitos anos, eu vi essa menina fazendo campo atrás da igreja matriz, que hoje não é mais permitido, mas não tinha. Outro caso, quando eu fiz pós-graduação em pedagogia na Faculdade da Imaculada, em 1992, nós estudamos o caso da mãe que abusava sexualmente da própria filha. Isso existe. Própria filha. Um caso que eu vivi na escola que eu trabalho hoje como coordenador, um aluno nosso mudou muito de comportamento. Ele entrava debaixo da carteira, pintava bichos, riscava todo o trabalho. Ele tinha 5 anos, riscava todo o trabalho com lápis preto ou com giz preto. Era a única coisa que ele usava. Eu vou chamar ele o nome fictício de João. Tá? Chamava para conversar, chamava a mãe. Já era o nosso ano anterior, com 4 anos. E ela dizia que estava tudo bem, que na casa estava tudo bem, que na escola que ele tinha mudado de comportamento. Um dia eu falei assim, hoje eu vou resolver isso. E eu levei ele lá fora, sentando embaixo de uma árvore. E ele sempre vinha na sala da diretoria. Hoje tem professor que trabalha comigo. Eu trabalhei numa escola que as pessoas gostam de ir na diretoria, porque eles vêm contar as coisas para a gente. E ele contou para mim que a avó pedia para ele deitar na cama com ela levantava a blusa, tirava o sutiã e pedia que os dois beijassem e amassem o seio dela. Imediatamente eu chamei a mãe na escola, conversamos, passamos o caso. E ela não apertou. Eu chamei o menino completamente. Dias depois, o nosso secretário, ele viu o nome de um homem, numa notícia de jornal, que foi preso como estuprador. E ele reconheceu o nome e era o pai desse menino. A filha dessa mãe, desse João, ela já tinha tido um outro casamento, então teve uma filha. E essa menina dormia, não era de pijama, não era de camisola, ela dormia de calça comprida. Tem que ter alguma coisa. Então, o meu alerta aqui, neste caso, é para as mães e para os pais. Tem alguma coisa. E a menina, um dia contou para uma colega que o próprio abusava dela há muitos anos. Mas a mãe não acreditava. E aí, ele foi preso. Porque ela contou para uma amiga, essa amiga contou para a mãe dessa menina e o caso foi levado. A própria mãe não acreditou. No outro caso, o pai foi preso. A mãe, com 14 filhos, não aceitava a prisão do próprio marido. E ela colocava toda a culpa na filha. É a filha que queria algo com o próprio esposo. Era pai dela. Ela preferia o pai dentro de casa, porque ele sustentava ela e os 14 filhos, depois a menina com fome. Então são situações difíceis. Na minha família, teve o caso do meu sobrinho, vai outro alerta para os pais. Meu irmão deixava o meu sobrinho passar finais de semana na casa do patrão, porque tinha filhos que eram muito amigos. Ele abusou do meu sobrinho.
também foi preso. Não deixe seu filho na casa de quem você conhece, mas você não sabe quem ele é. Você não conhece. Jamais meu irmão Daniel ia desconfiar do próprio padrão. Seu alerta, você não conhece quem é o outro. Outro caso chocante. Eu estive em Brasília em maio e tive o privilégio de assistir, juntamente com os professores, na palestra do Sérgio Moro. É aquilo que vocês veem pela TV. Mas eu também tive o maior privilégio de assistir a palestra da Damares Alves. Não sei, agora vai minha pergunta para vocês. Gostaria que a resposta fosse não. Tudo que ela contou, hoje no Brasil, fora, que a gente sabe, nós estamos falando de criança e adolescente, existe abuso sexual de bebê. Hoje, a maior vontade de alguns homens brasileiros e estrangeiros no Brasil é para terem momento com bebês. São oferecidos a 50 mil reais. Onde está chegando o ser humano? Até onde o desvio de comportamento e de caráter está chegando? Não sabemos quem é o outro. 40% dos casos de abuso sexual durante a adolescência acontece com pessoas dentro da casa. Que mora junto com você, que é do seu sangue. Então nós temos que tomar muito cuidado. Muito cuidado. A criança diz para a gente o que ela está passando. A gente precisa fazer o trabalho que eles fazem. É de entender. Você precisa ler as pessoas. Isso é uma coisa que eu sempre ensinei para os alunos, quando fui professora de 7 anos e quando fui professora de 10 anos com adolescentes. Leia as pessoas. Você precisa enxergar além do alcance quem elas são. Até quando você pode confiar nessas pessoas. Mas existe salvação para todas as pessoas que se arrependem, também para os crianças. As crianças que são abusadas, elas sabem, elas acreditam que elas são as salvadoras daquele problema. Muitas vezes esses homens dizem a elas: se você disser alguma coisa, vou matar sua família, a mãe, seu pai. Eu vou dizer a eles que você que veio na minha casa, que foi você que quis, que você procurou. Muito triste a gente ver situações assim. Eu peço a Deus que Deus proteja nossas crianças. Nós, as duas escolas Paraná, temos 220 crianças em idade de 4 a 5 anos. E peço muito a Deus que Deus guarde. Tivemos casos de uma menina de 6 anos, Carlos, cuidou desse caso. A avó saiu, a mãe saiu, na frente da casa tinha um quartinho, elas deixaram a menina com um perigo. Quer dizer, com quem eu estou deixando meu filho? Quem é o outro que mora dentro da minha casa? Quem é o outro que é meu parente? Quem é o outro que é meu vizinho? Quem é a outra pessoa? Quantos casos poderiam ser evitados se a gente tivesse essa preocupação? Eu passei uma vez por uma situação de um esposo de uma amiga minha amiga de infância, insistindo para levar o meu filho para viver na casa dele. Ele, morava ele, a esposa, a sogra, já faleceu, e um casal de filhos. Eu disse não. Ele insistiu dias. Não, meu filho não dorme na casa de ninguém, nem da minha avó. Se um dia ele for dormir na casa da minha avó, eu vou junto com todas as outras pessoas. Meu filho tinha 9 anos. E esse convite foi feito aqui na igreja. Quem é outra pessoa? Somos nós. Nossa casa é o maior refúgio de nossas crianças e do adolescente. A gente precisa ter muita perspicácia, ter muita atenção, ter muito cuidado com os nossos filhos, nas mãos da gente, de quem a gente está entregando. Para acontecer, minutos.
e muitas vezes faz aquilo que você não falou. Não é a hora que a pessoa chega e acontece. Vai tendo um vínculo. E a criança vai se envolvendo, então não tem essa maldade para saber qual é a intenção da outra pessoa. E essa marca vai ficar só com muito trabalho, com Deus no coração, aceitando a situação e tirando dela ensinamento, e não só sofrimento. Para conseguir se levantar, ser dona da cena, da sua vida. E eu já vi situações de mulheres que aconteceram que estavam tiradas por causa disso, porque ela não conseguiu viver com essa situação. A pessoa acabou com a vida dela. Então nós possamos sempre pedir a Deus que nos dê sabedoria na educação dos nossos filhos e essa esperteza para olhar para as pessoas e ver o que o outro quer, principalmente os filhos da igreja. Pode falar. A minha família teve um caso. A minha família há muito tempo teve um caso. E a minha mãe, a minha avó, acho que foi um excesso de informação que chegou para mim desde pequena, que eu não podia chegar perto de tio, perto de ninguém. Então, eu tô aqui, mas eu tô assim, parece que, sabe quando parece que acontece comigo? Eu, graças a Deus, nunca tive. Mas eu vejo um pouco de excesso de informação passado para alguém. Isso também prejudica, não prejudica? Como que pode ser passado para a criança? Às vezes a mãe ela fala tanto, coloca tanto medo para a criança, que às vezes o que acontece depois? Eu tive um caso na escola que um amiguinho, eles estavam brincando, o amiguinho colocou a mão, a menina veio apavoradíssima, professora, colocou a mão em mim. Que isso, professora? Ela ficou apavorada, ela não conseguiu distinguir a brincadeira. Como que a gente deve conversar com a criança? Como que deve ser falada essa informação? Então, eu dei a sugestão do livrinho do Pipo e da Pipi, né? Então, o que a gente vai dizer? Que tem contatos, tem carinhos que são bem-vindos, né? Porque se a gente vai naquela lógica do outro é sempre o problema, o monstro, de repente a criança não vai enxergar que o pai, que o padrasto, que o irmão, que o tio possa ter um problema, né? E às vezes ela tem problema com o carinho do pai, às vezes é um pai afetivo, um pai cuidadoso, e ela não quer só porque é homem, né? Então a gente precisa, é um limite tênue, mas que a gente diz, né? Qual que é o contato que é o proibido, né? O contato nas áreas íntimas e aquele contato que eu não posso contar para ninguém. O segredo, por que não pode contar para ninguém? Porque se é um contato saudável, não precisa ser escondido, né? A gente pode dizer para qualquer um. Então, identificar para a criança, ajudar a criança a perceber. O adulto diz para você que você não pode contar aquilo para ninguém, por quê? Né? Então, você vai conversando tranquilamente com a criança, né? Que o corpo dela é sagrado, que o corpo dela é importante, que ela é uma guardiã desse corpo, né? Que a gente precisa lavar, precisa limpar, precisa higienizar, precisa conhecer aonde que dói, aonde que aperta, aonde que... Então, quem que conhece? A gente mesmo. Porque se a gente tem uma criança que não se toca, que não se conhece, vai ser uma criança travada também. Ela vai ser privada de exercer uma das coisas mais bonitas da vida, que é a sexualidade. Com uma pessoa que seja, né, respeitosa, que tenha a sexualidade como uma das partes da convivência, não toda a convivência. Né? Porque a gente fala, como que dá certo um relacionamento afetivo? Porque ele tem várias partes. Né? A cumplicidade, o companheirismo, a conversa, e uma das expressões é a sexualidade. Agora, aquele relacionamento que é só sexo, aquilo não é uma coisa saudável. Né? Então, a gente vai explicando para a criança. Conforme a criança vai crescendo, ela vai ficando curiosa. Né? Então, às vezes, até eu me lembrei de uma situação agora, que a gente precisa ter muito cuidado com os adolescentes. Às vezes, os meninos, 12, 13 anos, eles são muito cobrados.
né? Se eles já estão namorando, se eles já beijaram, se eles já estão... E os meninos, às vezes, eles se sentem, né, cobrados disso. Ó, ninguém me quer, então eu vou pegar força. Né? E a gente vê situações de meninos ali de 13, 14, 15 anos, que já podem ser responsabilizados pelos atos, que às vezes pegaram a força uma menina menor. Né? Por quê? Porque eles estavam naquela pressão de que eu tenho que ser homem. Alguém tem que me querer, nem que seja força. Então a gente precisa conversar com os meninos também, de aceitar a frustração. Que a gente não pode, o relacionamento ele não pode ir adiante se não tem o consentimento do outro. Né? Como que a gente aceita receber não e seguir em frente? E mostrar respeito, mostrar carinho. Né? Então isso é um cuidado que a gente vai construindo com a criança. Não é dizer, que nem a Leila brincou com os avós falavam para a gente, cuidado com o saco, vai pegar. Né? Então não é um alerta, uma proibição, uma punição. É um cuidado construído no dia a dia. Então a gente vai cuidar dessa criança. Botar medo na criança não resolve. A criança tem que se sentir segura e tem que ser cuidada pelos pais, pelos responsáveis. Né? Então isso que vai ajudar ela a entender o que é certo, o que é errado, e ela vai poder dizer. Tem muitas crianças que no primeiro toque, ela já fala, não pode. Ela já fala, não pode, minha mãe falou, não pode, o que você está querendo fazer? Né? Então, muitas vezes ela vai e fala para o tio dirigente, socorre rápido e às vezes já veta a situação antes dela ficar mais complicada. Mas é uma criança que foi orientada com carinho, com cuidado, né, com afeto, para ela não desenvolver esse trauma, né, com relação à sexualidade, que também é um outro problema. Se não acontece do jeito que os pais falam, ou mesmo a gente fala, a criança fica com medo e não consegue distinguir. Isso. Só um outro dado, enquanto a Luciana estava falando ali, durante 7 horas e meia do trabalho da escola, a Kelly, muito bem visto, ela passando, trabalhando aqui. Infelizmente eu não tenho mais ela, ela foi pela escola. Eu sei que ela vai continuar tratando ela com carinho, com seio, com amor que ela tem. Essa semana nós descobrimos que uma aluna nossa, que entra às 7 horas da manhã, sai 15 para 5, ela vai embora de banco, ela não vai ao banheiro para fazer cocô. Por quê? Porque ela não sabe se limpar aos 5 anos. Quem limpa é sua mãe. E aí a mãe, essa semana, ela vai em tratamento com a mãe, levou lencinho umedecido para que alguém ali, mas ela não se toca. Então a gente faz curso para todas as coisas. Um gari, só é gari se ele tiver até o ensino fundamental 2. A gente vai estar certo. Mas ninguém de nós faz curso para ser pai e mãe. Então a gente precisa de muita orientação. Muitas vezes problemas que nós temos, né, na infância, a gente carrega, tem os filhos e passamos para os filhos as situações. Nós queremos agradecer a vocês três, que gentilmente estiveram aqui. A Leila está vindo pela segunda vez, possa vir mais, os caras, já tudo bem. Quem gostou, levante a mão. Quem gostou, dê 2 acertos. Vocês gostariam que eles voltassem aqui para dizer muito mais para nós? Quem gostaria? Vocês gostariam? Não, para agradar, não vai pagar, mas para agradar, nós temos uma lembrancinha para a Leila. Quem vai fazer? É a Júlia? Denise. Denise? Marcelo já está lá, agradecimento a Leila. Deus abençoe. Olha, a sacola já é um presente, olha a cor. Ela vai abrir daqui a pouquinho. Agora, para o senhor Luiz Carlos, quem vem? É o Lucas, meu amor. Vai dar para o Luiz Carlos, dar um abraço, um beijo. Aê. Um aceno, gente. Para o Luiz Carlos também. E agora, a doutora Júlia, pode vir um abraço para a doutora Luciana. Belezinha. Um abraço também, um aceno para a doutora Luciana. Vocês gostariam de dizer o que tem ali? Tem pãozinho. Tem mais coisas, gente. Quem fez isso? Quem fez? Santinha. Santinha. Uma cena Santinha, gente.
Terezinha. Olha lá, tem também uma revista. A Lorena já vai pegar para ela, né? Deus abençoe vocês fisicamente, viu? Que Deus dê. Acho que a primeira coisa para a gente trabalha nesses problemas, né? A gente tenta não levar para casa, não tem jeito. A gente sempre vai levar na situação. Deus lhe dê muita saúde, tanto física como espiritual, muita sabedoria, muito discernimento para resolver as coisas de uma maneira que aí a gente possa evitar esses casos. Né? Alguém mais tem alguma pergunta? Podemos encerrar? Pastor Paulo, da nossa igreja. Boa tarde. Neila, muito obrigado. Já é a segunda vez que você está aqui com a gente. Ano passado mesmo, né? Eu já estava aqui, então foi. Você esteve aqui, muito obrigado por ter atendido o convite da Luiz. Luiz, muito obrigado. A gente também não tinha muita noção a respeito do trabalho que vocês realizam. E Luciano dedicou tanto tempo para estudar, para poder amenizar o sofrimento emocional de tantas pessoas, não é? Sobre as crianças. Muito obrigado pelo trabalho que vocês fazem. Deus cuide de vocês. Deus abençoe vocês. Antes de fazer uma oração, para a gente terminar, deixa-me dizer uma coisa aqui aos meus irmãos. Logicamente que a gente tem por hábito ler a Bíblia. Quanto que às vezes eu insisto com os irmãos da minha igreja, estude a Bíblia, leia a Bíblia, porque nós encontramos lições extraordinárias para a gente. E tudo isso que ouvimos esta tarde é extremamente importante. Quanto mais informado a gente está, melhor a gente se defende, né? Então, quanto mais informação você tem, melhor você pode ajudar seus filhos. Porque é o tal de casar e não ler nada. A gente casando, vou fazer agora um casamento, né? E aí, mas não tenha dúvida, eles vão chegar na minha casa, um casal, o que vocês leram sobre casamento? Quase que 99% casam sem ler um livro sequer sobre casamento, não entendem nada de casamento. Aí eu digo, e já leram alguma coisa sobre filhos? Também não. Então vocês não vão ter filhos. Ah, sim, a gente vai ter filhos. Vocês vão ler quando? Então, você percebe a dificuldade que as pessoas têm. Eu, quando me casei, eu já tinha lido 9 livros sobre família e educação de filhos. Com 25 anos, já tinha lido 9 livros. Por quê? Para errar menos, não era só para saber mais, para errar menos. Então, um dia Deus chamou a Moisés e disse assim para ele: Moisés, eu tenho uma orientação para você dar para as pessoas. Então passe essa orientação para elas. Eu queria passar para vocês, antes de orar. Está em Deuteronômio, capítulo 11, nos versos 18 a 20. Então, diz assim, Deuteronômio 11, 18 a 20. Ponde, pois, estas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os teus olhos. Ensinai os vossos filhos, falando delas assentado em vossa casa, e andando pelo caminho, e deitando-vos e levantando-vos. Escrevei-as nos umbrais da vossa porta escrevei nos umbrais da vossa casa e nas vossas portas. Qual é a orientação? Deus diz, olha, primeiro, pai, escute a palavra de Deus e depois ensine para os seus filhinhos, ajude eles todos os dias, ensinando. Isso que vocês aprenderam aqui
pratique. Quem tem os filhos ainda pequenos, né? Eu já agora tenho netos. Então, ensine os filhos. Se você tem filhos pequenos, quando? De manhã, de tarde. Não é você ficar 24 horas por dia dando atenção só para. Mas abra os olhos. Abra os olhos, por favor. Ajude. Olha, quem sabe, viu, Leila, e Luiz e Luciano, quem sabe nós também possamos ajudar nossos filhos a não ser esse tipo de abusador lá na frente. E com boa orientação hoje, estamos prevenindo lá na frente também. Tá certo? Deus cuide de vocês. Vamos fazer uma oração, queridos? Vamos? Nosso Deus e Pai, muito obrigado pela tarde feliz que tivemos. Obrigado em especial pelas orientações que recebemos esta tarde. Cuide, quero orar especialmente que o Senhor abençoe a Leila, o Luiz, a Luciana e as suas famílias. Que o Senhor possa abençoá-los, ajudá-los e que eles continuem sendo, Senhor, uma bênção aqui neste município, nesta cidade. E que a comunidade aqui de Mojimirim possa aproveitar o conhecimento que eles têm e a disposição que têm em ajudar as famílias que estão muitas desestruturadas em todos os aspectos, mas principalmente quanto à violência. Nos ajude, Senhor, a não nos calarmos. Ajuda-nos a protegermos aqueles que são vulneráveis e dá-nos sabedoria para enfrentarmos todas essas situações. Dá-nos também a Tua paz, a Tua bênção, uma boa semana. Dá-nos o Teu perdão, nós oramos em nome de Jesus. Amém. Vai dar uma orientação aqui?